História e Conjuntura, na mesa Democracia em Tempos de Polarização Política, Origens, Causas e Consequências, com o professor Marco Antônio Villa, consagrado historiador dos mais conhecedores da história política brasileira, comentarista da TV Cultura e que conta com mais de 1 milhão de seguidores. Eu sou uma dessas seguidoras no seu canal Blog do Villa. É autor de Uma História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, dentre outros. Temos também um apresentador conhecidíssimo aí por todo o Brasil, Patrick Santos, jornalista que trabalha na Rádio Jovem Pan há 20 anos. Foi o idealizador dos programas Pingos nos Is e 3 em 1 no ar até hoje na emissora. Atualmente coordena na Jovem Pan, além de outros programas, o podcast 45 do Primeiro Tempo, título de seu primeiro livro. Pois é, muito bem-vindos, professor Marco Antônio Villa e Patrick. Muito obrigada pela presença. Eu passo a palavra agora para a Gisele, que vai dar aquele abraço virtual para vocês. Oi, professor Marco Antônio Villa, alegria recebê-lo aqui na nossa sala virtual. Patrick, meu querido amigo, muito obrigada mesmo. Eu gostaria de realmente de estar aqui nesse momento só para dizer que estamos muito felizes de recebê-los nesse primeiro evento virtual do Flipostos. Professor Marco Antônio Villa, que já esteve conosco aqui pessoalmente, né, professor? De lá para cá, muita coisa mudou, mas nem tanto assim, né, professor? Tanta coisa que parece que mudou, mas parece que vai e volta, vai e volta. Enfim, professor, o senhor está bem ligado nessa questão, né? Mas é uma delícia, tá? E dizer também que eu sou super sua fã, e também recomendo sempre o seu canal, o seu blog, para que o pessoal acompanhe e veja realmente tudo que está acontecendo no nosso país. E agradeço muitíssimo, Patrick, também pelo seu apoio, pela sua força. Patrick, que dessa vez no virtual vai cobrir um monte de mesa, né, Patrick? Que delícia! Muito bom, Patrick. Obrigada, viu, pela sua gentileza e generosidade de fazer essa parceria com a gente. E com vocês, então, vou deixar mais uma vez a minha gratidão, a minha satisfação e a minha grande honra de tê-los aqui na nossa sala virtual desse primeiro festival virtual Flipostos, que acontece em Poços de Caldas. Espero que na próxima oportunidade a gente esteja juntos aqui pessoalmente, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês dois. Um beijo grande a todos e vamos à mesa. Vamos lá. Legal, obrigado, Gisele. Claro que está todo mundo esperando aqui para ouvir a estrela da noite, né? Que não encerra o primeiro dia de eventos com o professor Marco Antônio Villa. Eu já vou passar a bola para ele, mas antes eu queria muito agradecer ao convite, né, da Gisele participar da Flipostos, que hoje está entre os maiores eventos literários do Brasil, né? Não à toa, vem crescendo, está na 15ª edição e faz parte do hall aí dos 3 grandes eventos literários do país, então é uma honra participar aqui. E eu confesso, viu, Gisele, antes de passar aqui para o Villa, que quando você me fez o convite para participar de uma mesa que de alguma maneira trataria do assunto política, né? Eu confesso que, num primeiro momento, eu relutei pelo próprio momento que eu vivia na minha vida, né? Há 2 anos eu deixei um pouco o hard news, essa cobertura jornalística do dia a dia, tive uma trajetória também como executivo de comunicação, e em 2018 eu tirei um sabático, fui repensar um pouco a minha vida, né? Enfim, hoje eu trato mais de assuntos ligados ao desenvolvimento humano, acabei escrevendo um livro, onde eu vou falar também aqui durante o evento, não nessa mesa, mas em outros eventos aqui ao longo da semana. Então, eu relutei no primeiro momento, mas 2 fatores me trouxeram para participar desse evento. Primeiro, o momento político, né, que é muito preocupante, e eu acho que é isso que a gente quer ouvir do Villa, né, esse momento de tantas incertezas, essa polarização política. A gente acabou de ver a eleição americana, do jeito que as coisas estão acontecendo, então esse foi um dos motivos para entender também, eu quero ouvir o Villa nesse aspecto, né? E o segundo motivo é a figura com a qual eu vou dividir aqui hoje a mesa. Eu sou um profundo admirador do professor Marco Antônio Villa, né? Tenho por ele um carinho especial, tenho uma amizade, trabalhamos juntos, né, durante alguns anos, ali na linha de frente, né? E por ter trabalhado junto, nutri uma amizade há muito tempo, eu falo seguramente para todos que nos acompanham aqui,
que o Vila é uma das figuras assim, com maior honestidade intelectual que eu conheço. Não à toa eu tenho esse carinho e esse respeito por ele. Por isso que, entre outros motivos, eu quis participar dessa vida também, dessa mesa também. Então, só queria fazer esse approach aqui. Vamos ouvir, de fato, quem interessa nessa noite, que é o professor Marco Antônio Vila. Ô, Vila, bom, começo te agradecendo, né, pelo carinho de participar do evento, e já te coloco aí nessa temática. Acho que não dá para fugir muito dessa temática aqui da mesa, que é esse momento que a gente está vivendo, né, Vila? Você é um cara atuante, você está dia a dia ali quem te segue no YouTube, não à toa você hoje está posso dizer que você é um youtuber hoje, né? As suas assistida por milhares de pessoas todos os dias, então você está muito ali na linha de frente. Eu começo te perguntando o seguinte: por que a gente chegou nesse ponto, né, nessa polarização? Não que a polarização seja ruim, ruim em que sentido, né? Eu acho que a polarização sempre houve, né? Em outros campos, do varguismo, antivarguismo, MDB, Arena, né? Arena, na época do regime militar, MDB Arena, depois PT, PSDB. Mas eu acho que nunca foi um vazio tão de ideias como a gente está vivendo agora, o que traz um extremismo muito preocupante. A pergunta que eu te faço é, primeiro, por que chegamos nesse ponto? E se você vê alguma ameaça para a democracia nesse aspecto, que é a temática da nossa mesa. Desculpa falar muito, agora é tudo com você, Vila, vai lá. Que é isso? Bem, primeiro eu agradeço o convite, né, de todos os organizadores, agradeço as suas palavras. Eu com o Patrick trabalhamos muitos anos na Jovem Pan e foi meu primeiro trabalho contínuo em rádio. Eu conhecia televisão, via muito, jornal, escrevi muito para Folha, Estado, Globo, desde os anos 1990. Trabalhei com editoras nos muitos livros que escrevi, mas não conhecia a linguagem do rádio, né? E a linguagem do rádio tem as suas especificidades. E eu aprendi muito, porque era um contato diário com o Patrick, lá todo dia, algumas coberturas que nós fizemos, algumas históricas. Eu tive até uma pessoa que ficava lembrando daquelas coberturas, uma delas no dia 7 de abril de 2018, né? Nós ficamos no ar desde as 7 da manhã, o Patrick estava meia hora, uma hora antes ainda que eu, até as 11 da noite, que foi uma verdadeira loucura, numa sequência, numa cobertura que começou numa quinta, continuou numa sexta, e foi até um sábado, que foi a maior audiência da história da rádio no YouTube. Foi uma coisa fantástica. Então, aprendi bastante com ele e nesse trabalho cotidiano. E numa coisa totalmente diferente, porque eu vim de um outro mundo, né? Eu fiquei como professor 30 anos na Universidade Pública, no Sistema Federal de Ensino, né? 10 anos numa universidade e 20 anos em outra. E fiz a minha formação de graduação, licenciado, mestrado e doutorado, também na Universidade Pública, no caso na USP aqui em São Paulo, e trabalhei primeiro no ensino médio e depois 30 anos na universidade. Então eu vinha de um outro mundo profissional em que havia um certo planejamento do que ia acontecer na semana seguinte, no mês seguinte, no bimestre seguinte, encerrando um semestre depois. No jornalismo, ninguém sabe, né? Tanto que nessa cobertura longa que fizemos nessa vez em abril de 2018, ele falou, dá um pulinho aqui e tal. Eu imaginei que era ficar uma hora e meia. Foi até as 11 da noite, né? Então, é assim, porque você nunca sabe o que vai acontecer. E aí você precisa dar respostas imediatas, que são totalmente diferentes, evidentemente, do trabalho que eu fazia, que dava condições de fazer uma reflexão de dias, semanas ou meses sobre determinadas questões, né? E não é o caso quando você precisa trabalhar com jornalismo político. Por outro lado, antes até já de responder diretamente sua questão, tudo isso que eu fiz antes acabou também me facilitando, né? Poder fazer esse trabalho. Agora, eu acho que nós já tivemos momentos de polarização política. Você lembrou, por exemplo, os anos 1950, início dos anos 1960, né? Portanto, no século XX, nós tivemos um confronto muito grande nacional, não em São Paulo, porque São Paulo era Adhemar versus Jânio, mas no Brasil, varguismo e antivarguismo. Mas mesmo em momentos de muita tensão política, como foi o ano de 1954, que acabou tragicamente em agosto,
a 24 de agosto, naquela manhã, com o suicídio do presidente Getúlio Vargas, mas tinha ideias ali, né? O varguismo tinha sua visão de mundo, tinha um projeto nacional, tinha intelectuais que sustentavam esse projeto, tinham políticos que colocavam em prática esse projeto e tinha uma presença na sociedade através de livros, ensaios, jornais. A rádio, a TV ainda não tinha grande importância, estava nascendo, né? Mas, então, você tinha, portanto, e uma sociedade muito viva. E do outro lado, no campo antivarguista, você também tinha partidos, tinha intelectuais, tinha jornais, revistas, ou grandes oradores, porque foi um momento áureo da política brasileira, com oradores muito bem formados, teoricamente, grandes juristas, a UDN ficou célebre nisso, a banda de música, Adalto Lúcio Cardoso, Prado Kelly, a Leomar Baleeiro, Adalto Lúcio Cardoso, Carlos Lacerda, que para muitos foi o maior orador daquele momento histórico, mas tinha ideias, né? Em outros momentos, depois da política brasileira, para ficar em questões mais recentes, para não ir muito lá atrás. Também, a Arena MDB foi um bipartidarismo forçado, criado pelo regime após o ato adicional, o regime militar adicional número 2, né, em 65, mas o MDB tinha a sua visão e vai se construindo especialmente nos anos 70 e mais ainda a partir de 1974, depois da grande vitória que teve na eleição para o Senado, em novembro de 1974, tinha uma proposta, ele falava em reconstitucionalizar o país, tinha seus economistas que ficaram muito conhecidos como os economistas do MDB e depois chamados economistas do PMDB e assim por diante. Não tivemos tanto, tivemos depois PT, PSDB, vai nos anos 90 e na primeira década desse século, até o comecinho, até cerca da metade da segunda década, que em alguns momentos ela teve conteúdo, em outros momentos a polarização foi muito pobre. Agora é um momento muito difícil, porque, de um lado, nós fomos perdendo lideranças políticas, né? Esse é um primeiro problema. Nós tivemos um momento em que há uma pobreza no campo das lideranças políticas. Segundo, há uma pobreza nas reflexões sobre o Brasil, né? Hoje nós não temos grandes intelectuais que elaboram, que pensam no Brasil. A universidade, infelizmente, digo isso com muita dor, perdeu a ponte que ela tinha com a sociedade brasileira. Nós estamos vivendo uma década que se encerra agora no final de dezembro, pavorosa. Essa sim é uma década perdida, literalmente, um desastre, em que a universidade teve um papel, na discussão dos grandes problemas nacionais, um papel pífio. A modernidade das redes, das mídias sociais, né, ainda não foi devidamente deglutida nesse processo de antropofagia cultural e política e faz com que a gente não saiba como trabalhar com esse instrumento fantástico que são as mídias sociais num trabalho de educação política democrática, né? E assim como no futebol não tem vazio, na política também não tem. Então, tendo em vista esse quadro, eu resumi, tem mais questões. Aí, aqueles elementos que conspiram contra o sistema, contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, acabaram ganhando espaço, porque nós tivemos um acúmulo de frustrações, né? Por exemplo, para não ir muito longe, para ficar nessa década, o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que é um processo de 2015 e 2016, sinalizou em certo momento, primeiro, uma manifestação livre da sociedade civil, que era uma coisa nova. Quem liderou aquele processo nas ruas não foram os partidos políticos, mas foram grupamentos que se auto-organizaram e que construíram as maiores manifestações até hoje da história do Brasil. Porém, elas não conseguiram se transformar em alternativa de poder. E a alternativa de poder é quando você constrói partidos políticos e participa do processo eleitoral, evidentemente. Então, quando veio o impeachment de Dilma, assumiu Michel Temer. Michel Temer é produto do PT, porque ele foi 2 vezes vice-presidente de Dilma Rousseff, na eleição de 2010 e na eleição de 2014. Imaginava-se que o Temer chegou a prometer um ministério de notáveis, que ele fosse uma espécie de Itamar Franco desse momento histórico. Itamar Franco sucedeu Fernando Collor após ele ter renunciado à presidência da República no final de 1992. E o Itamar construiu um governo de união nacional. Só teve na oposição o PT e o Antônio Carlos Magalhães. O resto, ele construiu uma ampla aliança política e fez a transição para as eleições de 1994. E mais do que isso até, conseguiu
fazer uma coisa que parecia impossível, que era acabar com a inflação no Brasil, a moeda ter valor, que foi o Plano Real. Mas Michel Temer é desse tamanhinho, precisa de uma lupa para ver o seu tamanho político. Não foi um Itamar Franco. Ao invés do Ministério de Notáveis, tivemos o Ministério de G10. Vamos lembrar o Gedel Vera Lima e seus 51 milhões de reais num apartamento abandonado em Salvador, jogados essa fortuna em malas, em caixas, na sala de um apartamento. E o governo Temer foi um verdadeiro desastre. Um dos exemplos é a conversa antirrepublicana, para dizer o mínimo, com um cidadão que construiu sua fortuna no governo do PT. Por isso que o PT nunca foi de esquerda, ao contrário do que dizem. O PT é um governo de centro-direita, né? Imagina se um governo de esquerda constrói um império JBS. Impossível! Construiria um império estatal, não um império privado. Isso qualquer pessoa na primeira aula de ciência política aprende. Mas tem gente no Brasil que desconhece o beabá. Então, a conversa dele com o Joesley é uma coisa inacreditável, tal. Depois, na Rua Pamplona, a corridinha do Rocha Louros, que ninguém fala mais nada. Ninguém pergunta de onde vieram aqueles 500 mil reais. Para quem ele entregar? Que é a pergunta que qualquer pessoa faria. Ele dá aquela corridinha e pegou 35 mil reais para ele, né? E devolveu 465. Não vamos nos esquecer disso, eu não esqueço. E ninguém nunca perguntou, e ele depois devolveu os 35. Se os 35 ele devolveu, eram os mesmos que ele tinha pego, ou seja, se as notas numeradas eram as mesmas, que qualquer pessoa pensaria isso, não precisa ser um gênio da raça para pensar nisso. Então, o governo do Temer, o país teve um crescimento positivo de 1,2, 1,3, 1,2 no outro ano, né? Envolvido nesses episódios, GEDEL, JBS e tal, e foi uma frustração. E aí veio a campanha de 18. A campanha de 18 foi uma das piores da história, né? Os atores políticos não conseguiram ler a conjuntura, entendê-la. A população já estava cansada, insatisfeita com os velhos políticos. E aí alguém ligado ao crime do Rio de Janeiro, é bom lembrar que Jair Bolsonaro é um homem das milícias, por isso que o livro que ele vai escrever, que ele vai editar, porque ele não consegue escrever, vai ser Memórias de um Capitão de Milícias, né? Esse homem, vinculado ao que há de mais sujo na política fluminense, vinculado a assassinos como o Capitão Adriano, como o Rony Lessa, seu vizinho de condomínio de frente, ele disse que não conhecia, né? Com Queiroz, com toda aquela quadrilha. E ele, durante 30 anos, teve uma ligação íntima e de negócios com esses criminosos. Não só de apoio político, dando medalhas. Lembre-se que ao Capitão Adriano, ele foi condecorado na cadeia. Eu nunca vi na minha vida alguém ser condecorado na cadeia. E foi por Flávio Bolsonaro, amando do pai, porque os filhos são braços do pai. Então, um homem desse tipo, de nível baixíssimo, fracassado na carreira militar, condenado por terrorismo, é um terrorista. E eu digo, você foi testemunha, estive com ele durante 40 minutos em 2017 na Rádio Jovem Pan, né? Inacreditável, ele não entendia o que eu falava. E eu trabalhei 37 anos como professor, eu sei quando um aluno entende ou não. Ele tem aquele olhar baço da ignorância, um olhar blindado. Você fala, ele não entende. E eu falava as coisas mais simples. Eu fiquei com dó do Mandrião. Fiquei com dó do Mandrião. Ele não entendia o que eu falava. Eu perguntei, a primeira pergunta, os setores primário e secundário da economia, parecia que eu estava perguntando a fórmula da bomba atômica. Ele olhou para mim com aquele olhar baço da ignorância, ele parece um incitatus do século XXI e não entendia o que eu estava falando, né? Esse homem conseguiu, e veja a doença que o Brasil estava sofrendo, porque isso nunca mais vai se repetir. Ele nem vai acabar o mandato. Constitucionalmente ele vai sair, com absoluta certeza. Esse homem conseguiu receber 57, no segundo turno, 57 milhões de votos. Mas por quê? Por que transformaram o primeiro turno no segundo? Falar que nós não tínhamos alternativa em 18 não é verdade, no primeiro turno. Vamos lá. Né? Mas por que a gente embarcou, Vila? Então, é interessante, por todo esse... Você falou um pouco, há pouco você falou de um certo vazio político, né? Você construiu toda a história do petismo, né? Eu acho que
partir de 2014, ali, o movimento antipetismo Isso. ficou maior do que o movimento petista, que era muito forte e dominou uma certa década. Então, o antipetismo ficou maior que o petismo, né? Sim, sim. Isso de certa maneira. Como, diante de toda essa conjuntura, se embarcou num projeto como esse, Vila, com apoios de grandes lideranças, com poder econômico, já que tinha, você tá acabando de dizer, eu te interrompi aqui, que naquele momento, ali em 2018, eu não participei diretamente, porque eu já estava fora, né? Você viveu ainda aquilo muito intensamente, sim. os nomes, mas a gente embarcou ali nesse processo que deu no que deu, e é isso tudo que a gente está vendo. O que aconteceu? Por que estreitou, então, ainda mais essa questão? E por que a elite banqueira, a elite cultural, muita gente acabou entrando nesse processo todo, Vila? Olha, 18, os candidatos não conseguiam ler a conjuntura, né? E eu achei também, em 17, eu achei que o Mandrião, porque ele é um homem que não trabalha, pouco feito, é um Mandrião. O Mandrião, ele não ia ter condições de um homem daquele nível, que nem a cor dos cabelos é verdadeira, que ele tinge de acaju, tem 3 cores, quer dizer, um homem que nem a cor dos cabelos, até a cor é falsa, né? E acompanhado de Gustavo Bebiano, vamos lembrar, ele foi lá na PAN 2 vezes, e acompanhado de capangas, eu nunca me esqueço, de capangas. Não, esse homem, achando que eu ia ficar com medo, ele não sabe, igual o Juscelino, no meu dicionário não tem a palavra medo. Então, eu achei que não ia dar nada em 17, que esse cara em 18 não ia dar nada. Porém, foi um fracasso do governo Temer, acúmulo de frustrações, e os candidatos, que alguns deles eram boa gente, mas não conseguiam vender o peixe, numa linguagem mais vulgar. Eles não conseguiram entender a conjuntura. Eles foram para a campanha como se fosse uma campanha normal. Não. Era uma campanha de um país tensionado, frustrado, cansado. Lembrar que 2015 e 2016 foi o pior biênio da história econômica republicana. Eles esqueceram da crise econômica, né? E havia o cansaço, tinha a Operação Lava Jato, desde março de 2014. A eleição de 2014 foi a eleição do Petrolão, né? Nunca foi eleição, eu escrevi sobre isso, a mais suja, a mais cara da história brasileira, né? O Petrolão lá enrigou, o João Santana recebeu milhões e milhões, confessou inclusive, milhões e milhões de reais, tal, do que fizeram com a Marina Silva no primeiro turno, ali no início de setembro de 14, quando ela estava em primeiro, quando morreu, a 13 de agosto, morreu Eduardo Campos, ela assumiu a candidatura. No comecinho de setembro, ela estava em primeiro. Eles destruíram a Marina, que não conseguia em 14 responder tal. Aí vem o processo de 18, e aí os candidatos, olha, tinha o João Amoedo, que você não pode dizer que é um sujeito que apresentou lá dentro de sua visão de mundo. Ele é liberal, Bolsonaro é de extrema direita, Bolsonaro é fascista sem saber, porque ele nem conhece o fascismo, mas ele tem características fascistas. Ele nunca foi liberal, nada disso. Ele nem sabe o que é o liberalismo, né? Ele é um homem da extrema-direita, é um homem que conspira contra o sistema político. O liberal, sim, é o João Amoedo. Tem uma concepção de mundo liberal. Então, você tinha o João Amoedo, tinha a própria Marina, tinha o Alckmin, que tinha o Alckmin, que leu totalmente errado o que estava acontecendo, esperou para montar achava que a televisão ia decidir a eleição. Ele não estava entendendo a dinâmica, Perfeito. Ele não ler, né? Fez aquela aliança com aquele centrão que está com o Bolsonaro hoje e que estava antes com o Lula. São os mesmos. Estavam com o Lula, estavam com a Dilma, estavam com o Temer e estão com o Bolsonaro. E vão estar com o demônio, se for. Porque não tem nenhum problema. Né? Gente que não tem princípios político nenhum. Aí você fosse passar pelos candidatos que lá estavam, né? E tinha candidatos que podiam até dar uma resposta para aquela situação, mas não conseguiram. E aí um oportunista, o Bolsonaro, conseguiu. E e aí teve o Adélio Bispo. O Adélio Bispo é o maior eleitor. Antigamente, no Sacro Império Romano-Germânico, os imperadores eram eleitos, e tinha o chamado grande eleitor, tal. E muitos imperadores foram eleitos subornando os eleitores do colégio, ultra restrito, tinha um grupinho lá que elegia tal. O Adélio Bispo é o grande eleitor, que se não tivesse ocorrido um fato tenebroso de 6 de setembro,
lá em Juiz de Fora, tem de ser repudiado, evidentemente, ele teria de participar dos debates. No primeiro que ele participou, e único, na Bandeirantes, ele levou uma colinha na mão. Que ele não conseguia falar, não sei, olhando para a colinha. E eu digo que em 2017, quando ele esteve comigo, ele tinha uma colinha no papel, que eu até fotografei, pena que ficou no outro celular e acabou indo. Ele não consegue, a não ser com colinha. Ele seria destroçado, ele não chegaria nunca. Ele seria uma espécie de cavalo paraguaio, igual aqui em São Paulo temos um cavalo paraguaio, né? Ele seria o cavalo paraguaio. Não tinha condições, mas aí apareceu Adélio Bispo. E ele teve uma cobertura como nenhum candidato teve. E se livrou dos debates. E ele podia ir nos debates do segundo turno, e ele fugiu. Ele fugiu. Porque mesmo com o Jaiminho, que nunca foi um grande debatedor, conhecido como Fernando Haddad também, nunca foi um grande debatedor, ele seria destroçado. Que qualquer um acaba com o Bolsonaro, porque ele é um horror. Ele tem um vocabulário de 500 palavras. Ele não consegue articular 2 frases. Né? Então, ele acabou sendo eleito. Aí, a elite econômica, a Faria Lima tem culpa no cartório. Porque o que ele fala de extremismo, que assusta todos nós, como nessa semana, sobre a vacina, que o brasileiro é marica, essas coisas todas, ele falava nos 30 anos de vida parlamentar. E falou durante a campanha, e falou no Rio, e falou em São Paulo. Mas a elite da Faria Lima dava risada, achava engraçado, e dizia o seguinte: eu não estou votando no Bolsonaro, aquele especulador, eu estou votando no Paulo Guedes. E aí transformaram um homem medíocre, que nunca escreveu um livro, no gênio da raça, né? E que fez um doutorado em Chicago, não entendeu nada do que leu, e optou na volta ao Brasil, ao invés de trabalhar no Brasil, e foi com dinheiro público, hein? Bolsa do CNPq. Eu não posso falar nada, porque eu também tive bolsa do CNPq. E foi trabalhar na ditadura do Pinochet, na Universidade do Chile, tomada pelo exército. Esse homem depois vem ao Brasil e ganha dinheiro na bolsa. Aí as pessoas falam, ele é um grande cara, ganhou dinheiro na bolsa. Para ser economista, para ganhar dinheiro na bolsa, para ser economista, coisa uma. Vivia de especular no câmbio e com as ações. Aí se transformou no gênio da raça. E acabou dando legitimidade à figura do Guedes. Isso antes das eleições, né? E esse cidadão é um falastrão, eu chamo de Pacheco, que é um personagem do Lécio de Queiroz, e seu imenso talento, ele não sabe nada. E está mostrando a tragédia de 2019, e agora agravado pela pandemia, mas não é a pandemia que explica a tragédia econômica, só é a incompetência desse homem, que está sumido, inclusive, né? Nesses dias mais calientes, cadê ele? Então o empresariado embarcou, porque veio aquela coisa também que o Haddad, o Jaiminho, ia toda segunda-feira consultar um prisioneiro em Curitiba. É um negócio absurdo. Ele ia consultar o Lula, que estava preso na Polícia Federal em Curitiba. Ô, Vila, você já que você citou essas visitas que o Haddad fazia ao Lula, naquele processo, num momento político muito importante na época, e talvez esse seja o grande ressentimento que até então, um candidato competitivo ali em 2018, que era o Ciro Gomes, sim. Ele tem isso como... Ele acredita muito a derrota dele a essa decisão de ali não sair um apoio efetivamente para a sua candidatura, que poderia ser um contraponto. Eu ainda tenho algumas dúvidas, mas eu acho que seria, de fato, um candidato muito mais competitivo do que foi o Haddad. E olha que o Haddad trouxe toda a questão envolvendo o PT, o petismo, todo o lulismo, e ainda assim chegou com 40%, se eu não me engano. Isso. Também não foi uma votação tão ruim quanto se imaginava, né? Você acha que naquela situação ali, se tivesse... Essa é uma curiosidade que eu tenho, e acho que não sei se a gente chegou a falar isso algumas vezes, mas acho que não, e acho que é legal de compartilhar. Você acha que se tivesse um movimento ali diferente, o Lula tivesse a hombridade de falar, não, agora é a sua hora e vamos tirar isso, o resultado poderia ser diferente, ou a facada, como você bem descreveu, ganhou essa proporção toda, num movimento que já vinha, ele também tem ali o seu público, não vamos deixar esquecer isso, mas talvez não o suficiente para vencer uma eleição, mas tinha um público. Você acha que a conjuntura seria diferente, Vila? Enfim, o que você acha? Olha, tem a questão... houve uma tentativa, inclusive no escritório do Delfim Neto, aqui
no Pacaembu, de um acordo que teria sido feito informalmente, que Ciro seria candidato naquele momento, ficaria como presidente, e o Haddad vice de Ciro. Né? Acabou no dia seguinte, isso que sendo desfeito pelo PT, esse tipo de acordo, ou de tentativa de acordo. Porque o PT nunca aceitou apoiar ninguém, a não ser o próprio PT, ao longo da sua história. Né? Então, se fosse o Ciro jantaria o Haddad, o Bolsonaro. O Bolsonaro não consegue parar em pé. Ele tem dificuldade de andar e chupar sorvete. É inacreditável o que é esse homem, né? As pessoas riam da Dilma, as frases sem sentido, mas o Bolsonaro é N vezes pior. Ele é um horror. Além de ter cometido muito mais crimes que a Dilma, né? Crimes contra a vida. Ele tem as mãos sujas de sangue. 163 mil brasileiros morreram por causa dele. A gente tem que ter a coragem, a hombridade, espinha ereta de brasileiro de dizer isso. Porque poderia ter 10 mil, seria uma tragédia morrer 10 mil. Mas se ele tivesse tomado as ações necessárias naquele momento, e ele não o fez, e continua conspirando contra a vida de brasileiros. Né? Por isso que eu falo, o caso dele é de Nuremberg, tribunal, crime de lesa humanidade, conceito que nasceu no tribunal de Nuremberg. Então a questão que se coloca é que o Mandrião acabou, aquele vazio acabou sobrando para ele. O grande capital que apoiou Lula, apoiou a Dilma. Na véspera do impeachment é que começou a falar de impeachment, eu não me esqueço. É bom lembrar que o grande capital se omitiu. Quem fez o movimento do impeachment foram as classes médias, não foi o grande capital, né? Que lucrou como nunca na história, como no governo PT, especialmente os bancos, que tiveram lucros fabulosos, né? E aí falaram, vamos então com esse aventureiro, porque tem o Paulo Guedes tal, que tinha passado até por uma época de ser banqueiro. Péssimo banqueiro, brigou com todo mundo, etc. Tal. E deu no que deu. Né? E após a eleição, nos 2 últimos meses, 2018, o Sérgio Moro depois foi convidado após o segundo turno. Bem, tudo indica que o convite tenha ocorrido após o segundo turno, porque tem uma polêmica aí e tal, mas ele disse para mim, ao menos, numa entrevista no meu canal, que foi depois, então eu não vou dizer que ele está mentindo, né? Vou me fiar na palavra dele. E foi um erro também, porque ele deu ao Bolsonaro uma legitimidade no campo jurídico que não tinha, e é impossível que ele não soubesse das rachadinhas, da ligação dele com o crime no Rio de Janeiro. Isso era conhecimento de todos, né? E ele acabou fazendo um papel sendo usado pelo Bolsonaro, e naquela reunião trágica lá de 22 de abril, né? O Brasil inteiro tomou conhecimento que lá não é uma reunião de gabinete ministerial em nenhum país do mundo. Agora, o que chama atenção é o silêncio dos grandes empresários e assistir uma coisa daquela e não falar nada. Ou eles são muito medrosos, ou têm medo da Receita Federal, pode ser, né? Ou estão tão dependentes de recursos públicos que não podem falar porque é inacreditável. Ou são lideranças que não lideram nada. Esse é um outro problema. Faltam lideranças empresariais, lideranças políticas, lideranças sindicais. Cadê as lideranças sindicais? Faltam lideranças intelectuais. Acabou o país. Tem um vaziozão. Porque nós tínhamos líderes sindicais no passado. Onde eles estão? Não estão. Então, nós vivemos agora uma situação extremamente difícil, porque, para azar nosso, teve a pandemia, para piorar ainda mais, né? E a chegada da pandemia encontrou um cidadão à frente do Executivo Federal de uma incapacidade, como eu já disse, que nem preciso falar mais nada, absoluta. E aí estamos vivendo esse caos agora, porque nós já temos 163 mil óbitos, ele conspira contra a vacina. O que ele fez essa semana? Ele comemorar a morte de um rapaz de 33 anos, o suicídio. Meu Deus do céu, quando o Brasil era Brasil, porque o Brasil no momento não é Brasil, quando o Brasil era Brasil, a pandemia não explica, hein? Seria uma rebelião, um presidente comemorar um suicídio de um rapaz de 33 anos e ficar satisfeito com a interrupção da vacina. É um negócio assim que a Anvisa realmente meteu o pé pelas mãos nesse episódio. E eu estava lá no Jornal da Cultura na segunda-feira, quando a notícia chegou, porque o Dimas Covas dividia comigo a bancada.
diretor do Instituto Butantan, e que estava atônito com tudo aquilo, porque a informação era do dia 6, da sexta-feira da semana anterior, e tinha havido a comunicação Anvisa, e mostrado que o fato não tinha relação com a vacina. Ou seja, é uma questão séria, científica, protocolos, né? Mas o presidente da República não tem a mínima ideia do que é ciência. Ele é um homem fracassado, é um homem doente, é um psicopata. Isso que tem de ser. E é um homem que fracassou profissionalmente, porque no exército, ele queria duas coisas, ele sabia que não ia chegar general, saiu como capitão com desonra, e queria ganhar dinheiro rápido. Está no livro do Luiz McLuff Carvalho, O Cadete e o Capitão. Leiam lá o que o Coronel Pellegrino, em 1983, falou sobre ele. Ele queria ganhar dinheiro rápido, e para ganhar dinheiro rápido não é no exército. Aí ele encontrou a política e criou as rachadinhas. Só que o Inha dá ideia de uma coisa engraçada, porque no Brasil o bandido é Inha, né? Fernandinho, Mineirinho, né? Espera um pouco, o cara é bandido, pô, né? Então a rachadinha dá uma ideia de que é uma coisa... Não, é peculato. O que é peculato? É desvio de dinheiro público. Ele começou a fazer isso quando ele era vereador, em 89. Ele foi eleito em 88, assumiu em 89, até 90. Aí ele saltou para deputado federal e colocou a mulher 01, porque ele é um cara conservador, viu, Patrick? Ele tem a mulher 01, a mulher 02 e a mulher 03. Mas ele é conservador, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Isso é importante, em nome de Jesus. Né? Ele até foi batizado no Rio Jordão. Ele era o Cristo e quem o batizou era o São João Batista, que é o cidadão presidente do PSC que está preso. Quer dizer, no Brasil, São João Batista é corrupto e o Jesus Cristo defende tortura. É tudo ao contrário aqui. Agora, ô Vila, como sair dessa encralacrada toda aí que a gente está vivendo? Há pouco você disse aí numa das suas falas de que você acha que ele não chega até o fim do governo, né? Não chega, pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Mas assim, eu não sei as últimas pesquisas, posso estar enganado, mas ele ainda goza de uma certa popularidade, né? Pelo menos as últimas. Talvez seja enganado, você me corrija. É claro que tem um efeito forte que vai reverberar nele, que foi a eleição americana, né? O Trump, o seu grande parceiro, foi derrotado nas urnas, uma eleição para lá de polarizada, né? Também a polarização está. Você vê que ele está querendo recorrer, está gritando para todos os lados, não quer entregar o cargo de maneira nenhuma. Enfim, você acha que esse modelo, por exemplo, americano, essa ação, ele pode... Hoje, não sei se foi hoje ou ontem, ele fez um discurso meio de ameaça também, eu achei, em alguns sentidos, né? Dizendo que ele teve muito mais... Ele colocou em discussão o sistema de votação eletrônico, né? Que na cabeça dele teve muito mais voto do que efetivamente ele teve e tal, que isso pode ocorrer. Deu a entender que pode ter alguma coisa para 2022 e querer fazer um certo movimento, né? Então, eu estendi um pouco na minha pergunta, mas é o seguinte, como é que a gente sai dessa encralacrada toda, né? De um cara que ainda tem goza de uma popularidade, pelo menos índices de pesquisas mostram isso, ou você acha que isso cai agora na eleição de domingo, né? Que eu quero falar muito rapidamente com você também, antes de dar nosso tempo aqui. E como é que vai se dar isso, Vila? O que você acha? Como é que sai dessa situação, então? Olha, eu até brinquei, já que estamos numa feira literária, anteontem, nessa semana, lembrei de um livro do Érico Veríssimo chamado Caminhos Cruzados, e eu falei que a relação entre Trump e Bolsonaro são os caminhos cruzados. O Trump vai terminar na cadeia pelos crimes fiscais que ele tem nos Estados Unidos. Ele falsificou todas as declarações de imposto de renda, e as empresas, o que ele tem de dívida, ele vai terminar na cadeia. E o Bolsonaro vai terminar em Bangu 8. Pode garantir, vai terminar em Bangu 8. Porque é o lugar. Gente boa está lá, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, bacana, ele vai ter bons companheiros lá. Agora, veja o seguinte, eu sempre disse, há meses atrás, quem acompanha o meu canal, que era uma falácia achar que ele tinha popularidade. E aí eu dava como exemplo Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí citava, já que nós estamos na feira... Uma feira literária. Pegava uma passagem, no começo do livro, o Brás Cubas contando lá a história lá da relação dele com a Marcela, e diz assim, o Brás Cubas, Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Então, aí eu falava o seguinte, é isso, o auxílio emergencial, é o efeito Marcela. Isso aí vai passar, vai acabar.
E acertei. Aqui em São Paulo, 52% acham esse governo ruim e péssimo. Pega as grandes capitais, ele vai perder nos principais colégios eleitorais, como eu tinha dito a mesma Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo é uma derrocada, né? Nos principais colégios. E tem de entender que a dinâmica da política brasileira, ela vem das grandes cidades para cidades médias e menores. É assim. Como é que foi as diretas já? Aonde começou as diretas já? Mesmo. Dia 25 de janeiro de 1984. Aonde? Na Praça da Sé. Em que cidade? São Paulo. E aquilo se espalhou pelo Brasil. Para lembrar da importância. E o impeachment do Collor, 1992. Aonde começou? São Paulo. Impeachment de Dilma Rousseff começou aonde? Né? Começou lá, né, em Macapá, com todo o respeito que estão passando uma situação terrível. Não, começou em São Paulo. Então, isso está claro, ele vai perder nos grandes colégios eleitorais. A derrota do Trump. O Brasil hoje é um estado pária, é uma espécie de África do Sul na época do apartheid, e eu já tinha cantado essa bola lá atrás. A derrota nas eleições municipais, a crise econômica, -5%, crescimento do PIB, a maior taxa de desemprego da história, uma quebradeira de micros, pequenos e médios empresários, ainda vai ser maior ainda a tendência, a crise sanitária que vai se expandir, e a segunda onda está vindo da Europa, hein? E a coisa está feia na Europa. Basta acompanhar o que está acontecendo em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, no Reino Unido, na Alemanha. A situação é terrível. E como chegou à Europa Oriental, o caso da Rússia, né, que é pouco falado aqui, que também é gravíssimo. Então, nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil, o que o país está passando, um momento muito complicado, e nós vamos ter de enfrentar isso. E eu estou sentindo, até eu comentei hoje na minha live, que esses últimos movimentos, essa história da deixa a saliva, vamos agora para a pólvora, imagina. Quem é ele para falar isso? Ele é um fracassado na carreira militar, é um homem fracassado, não conhece nada. Tanto que o general Rego Ramos, há 2 semanas atrás, num artigo no Correio Brasileiro, acabou com ele, citando as guerras púnicas, né, as batalhas de Canas, Zama. Ele nem sabe o que é guerras púnicas. Ele acha que é o crime organizado do Rio de Janeiro, que é Rio das Pedras, que é a turma Liga da Justiça, que são os amigos dele. Ele vai saber. Eu dá vontade de falar para o general Rego Barros, o senhor tem de entender que ele é um miliciano, ele não sabe, o senhor é um general que se formou na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, ele nem sabe. Aníbal, ele acha que o Aníbal é um traficante, que eles mineiravam, que é uma palavra que eu aprendi agora, além do livro A República das Milícias. Mineirar é você extorquir o dinheiro de um traficante. Eu não sabia, lá no Rio essa expressão é usada. Mas é isso, então nós estamos numa situação que eu estou percebendo no ar já, e hoje lendo o noticiário, e um certo faro que o tempo faz com que a gente tenha, de que o impeachment está chegando. Está chegando. Não dá mais. O que ele falou sobre a vacina, a questão da guerra. Você acha mesmo, Vila? Tá. E o Congresso? A derrota nas eleições municipais, a derrota nos Estados Unidos, o agronegócio vai tomar uma pancada, e eu já tinha cantado essa bola lá atrás, né? A China não aguenta mais tomar chute, e a China pode comprar o que compra do Brasil. E foi o mesmo agronegócio que o elegeu, né? Sim, nos grande força, né? Você sabe, Vila? Claro, você sabe que é uma coisa muito interessante, eu me lembro, e acho que é legal de trazer isso para quem também está nos assistindo. Eu me lembro, Vila, um pouquinho antes da eleição, eu ainda estava na Jovem Pan ainda, e já tinha um certo movimento desse crescimento, desse bolsonarismo naquela época. Eu me lembro que você foi fazer uma palestra, recorda, vê se você lembra, você foi fazer uma palestra em Sinop. Isso. Eu me lembro que eu estava chegando no curso e você me ligou de lá, na época, a gente falava quase que todos os dias em função dos trabalhos, você falou assim, Patrick, eu estou meio impressionado com esse movimento aqui do agronegócio em torno do Bolsonaro. Faziam, acho que faltam uns 5, 6 meses para a eleição, uns 4, sei lá, 4 meses. Isso. E foi, de fato, né, a força propulsora financeira que também ajudou isso. E olha que ironia, né? Isso que você está acabando de dizer, que talvez agora, com essa mudança lá nos Estados Unidos, esse mesmo agronegócio vai perder, né? Por isso que a história é interessante, né? É uma economia concorrente do Brasil. É diferente da China, que é uma economia complementar. Então, os Estados Unidos produzem grãos, açúcares,
carne vermelha ou carne branca tal. E o que vai acontecer? O minério de ferro, a China pode comprar da Austrália, por exemplo, né? A carnes, grãos, açúcares, tem muitas opções no mundo. Ela ampliou as compras aqui, o agronegócio está sorrindo de orelha a orelha, porque ela não tinha estoques e não sabia até onde ia a Covid-19. Então, ela comprou muito mais do que normalmente compraria. E por causa da desvalorização da moeda brasileira, que desvalorizou para diabo. E aí o Paulo Guedes tem a responsabilidade como nisso, né? Houve uma enorme desvalorização. Então, a questão que se coloca é que vai ser engraçado, porque eu quero ver, porque eles acham como se o Brasil tivesse monopólio. O que é monopólio? Só o Brasil produzisse grãos, açúcares, carne, só o Brasil extraía o minério de ferro? Não, nós temos concorrentes no mercado internacional. E o que acontece na Europa, o Brasil está carimbado, na Europa centro-ocidental, como um país que devasta a Amazônia e o Pantanal. E na Europa, quando você compra qualquer produto, está escrito a origem, como foi produzido, etc. É simples o que vai... E ele fica batendo na Merkel, chanceler da Alemanha, e no Macron. Lembra o que esse homem, olha que linguagem de marginal, o que ele falou da esposa do Macron, a baixeza, isso ele fala conversando com o Adriano, com o Rony Lessa, assassino da Marielle Franco, com o Queiroz, um presidente da República não pode ter linguagem de marginal. O que ele falou é um negócio inacreditável. Você fala assim, mas não é possível. Eu, por obrigação, algumas vezes vejo as lives. A da última quinta-feira, era um negócio assim, da anterior, era um negócio inacreditável. Ele estava com o Guaraná Jesus e estava ao lado a senhora Tereza Boi Bombeiro Cristina, porque o nome dela, para mim, hoje é Tereza Boi Bombeiro Cristina, porque ela disse que se o Pantanal tivesse devastado com bois, não pegava fogo. Mas um gênio, a Tereza Boi Bombeiro Cristina, inteligentíssima. E ele ficava brincando com o Guaraná Jesus, daquela cor de rosa, que ele falou no Maranhão, com ela. E aí dizia assim, aí eu tomei o Guaraná, e fazia assim. Eu assisti aquilo, eu falei, bem, eu tô vendo. O sujeito na Alemanha tá vendo, na França, nos Estados Unidos, no Japão. O que ele vai achar do nosso país? Né? Pô, nós já tivemos presidente que tivemos orgulho, caramba. Gente que em qualquer lugar do mundo era recebido. Ser brasileiro hoje é um país marcado pela Covid-19, pela destruição do Pantanal, da Amazônia, por atacar os direitos humanos, por defender tortura e ditadores e assassinos. Isso daí tem um preço. E o preço vai ser o isolamento diplomático do Brasil. Seremos uma África do Sul na época do apartheid. O reflexo econômico também será terrível. Por isso que ele não pode durar. Há uma questão, assim como o hábito não faz um monge, a crise não faz o impeachment sozinha. Precisa ter um movimento político. Mas sem crise econômica, não muda a política. Ô, Vila, mas em que medida... Em que medida a gente teve o impeachment recentemente da Dilma, né? Por causa da crise econômica. Então, se não tivesse a crise, não teria. Exato. Agora, você acha que existe de fato essa possibilidade do impeachment? Teve lá o impeachment do Collor. Que efeito que isso tem claro, se está errado, tem que sair mesmo. O impeachment faz parte do processo político, mas você não acha que também isso vai a palavra não é manchar, mas assim, prejudicar ainda mais uma democracia que está em construção? Como é que você vê uma possibilidade? A pergunta é essa, como é que você vê mais uma possibilidade real, pelo que você está dizendo, pelo que você vem estudando? Você não está falando aleatoriamente, você vive o que você está falando, né? Essa possibilidade. Que efeito que isso tem para um país como o nosso, que estamos ainda construindo todo esse processo? O que você acha? Olha, mantê-lo é a desmoralização da Carta de 88. Mantê-lo. Porque ele comete crimes, e hoje mesmo, eu estava lendo agora à tarde, vários falando, o número de crimes de responsabilidade que ele já cometeu. São inúmeros. Nenhum presidente da história do Brasil, ao menos, vamos só pegar da Constituição de 88 para cá, né, cometeu tantos crimes de responsabilidade como ele, que estão consubstanciados na Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Bem, então, mantê-lo é que é a desmoralização. Agora, no Brasil, e aí o Sérgio Abranches, num livro chamado Presidencialismo de Coalizão, tem o artigo e tem o livro, ele diz, a tese dele é muito interessante, que é o seguinte, quando o governo perde, como o presidencialismo brasileiro, o impeachment funciona como no parlamentarismo, quando o governo perde apoio parlamentar, vê o voto de censura.
Então, quando isso ocorreu com Collor, ocorreu com Dilma, né? Mas no nosso caso, eu aprofundaria mais. É bom lembrar que o ano 92 foi um ano terrível economicamente, 1992, né? Bem, 91 e 92, 90 foi terrível. E 2015, 2016, idem, foi o pior biênio da história econômica republicana. Então, quando você tem associação entre crise econômica, crise política, é muito grande. Nesse caso nosso, há um terceiro fator, que é a crise sanitária. E a crise sanitária coloca a questão da vida, que é maior do que tudo. Então, quando o presidente conspira contra a vida, e ele conspira contra a vida, porque ele é o Franz Stangl, hoje é de exemplo do Franz Stangl, pegando até um livro, já que esse livro no Brasil saiu, ninguém deu muita importância nenhuma, No Meio das Trevas, né? Essa senhora, uma húngara de nascimento, a Gita Sereni, eu estava assistindo sem querer aí, canal Curta, que eu sempre dou uma entrada no Curta, no Arte 1, aí tinha uma entrevista de um filósofo italiano muito importante, que no Brasil, acho que tem um livro dele traduzido, o Galimberti, Umberto Galimberti, e ele citava justamente esse livro, para falar que esse livro conta a história do Franz Stangl. O Franz Stangl foi o chefe do campo de concentração de Sobibor e de Treblinka. Quando acabou a guerra, ele fugiu para o Brasil. E eu lembro dele, eu era pequeno, porque ele foi preso e trabalhava na Volkswagen, e morava em São Bernardo do Campo. Olha como é. Ela veio aqui, a autora, viu São Bernardo, onde morava, e entrevistou durante 60 horas ele em Düsseldorf. Salvo engano, ele ficou preso em Düsseldorf até ser julgado. Como é que chama o livro, Vila? Chama No Meio das Trevas. No Meio das Trevas. O subtítulo é Da Eutanásia ao Assassinato em Massa, um exame de consciência. E o que o Galimberti fala é a questão da consciência. Em momento algum, ele tem qualquer problema de consciência. Dos campos. Ele diz assim, era o meu trabalho. Em certo momento do livro, ele diz o seguinte, o meu trabalho era o seguinte, de manhã chegava um trem com 3.000 prisioneiros. E eu tinha de resolver o problema. Qual era resolver o problema? É jogar na câmara de gás. É isso. Esse era o meu trabalho, ele disse. Era o meu trabalho. Ele não se emociona, não, ele fica tranquilo. Então, quando alguém vê 163 mil mortos e não tem nenhum problema, e comemora o suicídio de um rapaz de 33 anos, porque isso poderia inviabilizar uma vacina que pode salvar a vida de 210 milhões de brasileiros e abrir condições para uma recuperação econômica mais rápida, é o Franz Stangl do século XXI. Ou não? É que ninguém tem coragem. Parece que nós somos um bananal, um país de bananas, né? É o Franz Stangl do século XXI. Não tem nenhum problema de consciência. Que ele é um psicopata? Qualquer psiquiatra, olha, esse homem é um psicopata. Claro que é. Não tem nenhum problema para ele a morte das pessoas. Ele disse ontem, mas um dia todo mundo vai morrer, mas isso é óbvio, né? Até o Noé morreu, com quase 1000 anos. Né? Isso todo mundo vai morrer, mas não é essa a questão. Nós estamos colocando em risco um país, né? Mas as elites estão silenciosas ainda. Esse movimento eu estou vindo hoje de leve, mas eu não vejo um presidente da Fiesp falando, da CNI, um presidente da FEComércio, da Confederação Nacional do Comércio, eu não vejo um presidente da CUT, para pular para o outro lado, da Força Sindical, da UGT, eu não vejo um grupo grande de senadores, um grupo grande de deputados, eu não vejo, as pessoas estão assistindo, como se tudo isso que estivesse ocorrendo fosse um filme de terror, né, que está ocorrendo na tela. Nós estamos aqui, uma hora vai acabar, a gente vai sair e vai comprar pipoca. Não é assim. Nós estamos vivendo a maior tragédia da história brasileira. Vila, agora, olhando um pouco adiante, para a gente sair, a gente já está caminhando aqui, a gente vai encerrar 15 para as 9, às 8h45. Olhando para frente, assim, você vê alguma possibilidade, tem algum movimento de alguma nova liderança que vai trazer alguma coisa que você acha que possa mudar de alguma maneira? Porque, assim, eu acho que tem 3 preceitos que eu acho muito importante, né? Eu acho que fundamental para ter esse embasamento ético, compartilho tudo isso que você disse, que falta, eu acho que o fundamental de um presidente, por mais que ele tem que ser duro, ele tem que ser direto, mas ele tem que ter sensibilidade para entender que a gente está mexendo com vidas, né? Colocar no lugar do outro, né?
Exato, exatamente. Isso é uma coisa que eu falo muito, que é se colocar no outro, né? É ser empático, entender um pouco. Essa sensibilidade faz parte não só da liderança política, liderança empresarial, econômica, isso faz parte da gente entender o outro. Mas, dito isso, são 3 coisas que eu acho que são fundamentais e eu queria te ouvir. Se você acha que tem alguém que vai um pouco nesse movimento. Que eu acho, primeiro, o compromisso com a democracia. Né? Exato. Aparentemente, não tem, né? Mas, enfim, queria te ouvir. Então, acho que isso é fundamental para alguém que vai encampar. Segundo, é um programa, de alguma maneira, que tem que reduzir a desigualdade social. Essa pandemia aumentou. Exato. A gente está vendo, porque é muito fácil para a gente fazer quarentena aqui, ó, eu aqui, você aí. Sim. É uma condição muito diferente da grande massa desse país que a gente vive. Essa desigualdade vai aumentar, né? Então, esse tem que ser o mote, a base de tudo. E o terceiro ponto que eu acho que é fundamental, porque tem a ver com a pandemia, né? Que é uma preservação ambiental em todos os sentidos. Isso não envolve só o Brasil, mas o Brasil como a importância que tem a floresta amazônica, né? A nossa biodiversidade, a questão dos oceanos. Então, isso tem que ser um mote, que não é também desse governo. Então, são 3 pilares, sim, muito importantes, que precisa estar em discussão, e isso tem que ser um mote agora para 2022. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, se você vê alguma coisa nesse sentido que possa mudar. Enfim, é isso, Vila. Olha, primeiro pegando as questões, depois as possíveis pessoas ou grupos, tal. Eu acho que tem essa questão da defesa da democracia. Lembrar que a revista Piauí fez uma belíssima reportagem e que no dia 22 de maio, uma sexta-feira, ele tentou dar um golpe de Estado. Né? Não podemos nos esquecer. Lembra, ele usou umas expressões baixas, eu não vou falar aqui, porque ele é uma pessoa vulgar, ligada a bandidos, eu não posso falar as expressões que ele usa, mas ele tentou dar um golpe de Estado. Lembra-se que nos dias anteriores ele falou, chega e parará no reticências, né? Então, a defesa da democracia, da Constituição do Estado Democrático de Direito, isso é fundamental, né? E lembrar que teve empresários apoiando os golpistas, que estão sendo investigados pelo STF, né? Que sustentavam a Geromini, que bombardeou, lembra com Rojões, o Supremo Tribunal Federal? Não podemos, eu não esqueço, né? O Zé Carioca, o Tocha, toda essa turma. Por outro lado, então tem a questão da defesa da democracia e das liberdades, que é condição sine qua non para nós sairmos disso. A gravidade das diferenças sociais, nós somos um dos países mais desiguais do mundo, em termos de distribuição de renda, acho que somos o 2º ou 3º mais desigual do mundo. É inacreditável quando você pega os dados. Né? E você viu que o auxílio emergencial foi uma revolução econômica. Cresceu o consumo do arroz, óleo de soja, feijão, subiu os preços, porque as pessoas passam fome. É isso. Do tijolo e do cimento, porque as pessoas querem fazer o puxadinho, moram em condições horrorosas, e a autoconstrução é uma característica do Brasil. Né? Do Brasil. Da cidade de São Paulo. Então, você tem uma desigualdade, precisa enfrentar. Tem um programa de renda básica, mas não basta só ter, é importante, renda básica, é preciso ter mais adiante. Como é que essa economia vai se reconstruir? De que forma? Por onde? Quais são os setores prioritários? Ter um projeto para o Brasil. Quem tem projeto? É uma boa pergunta. Né? Terceiro, antes de chegar, a questão do meio ambiente que você falou. É fundamental. Né? E essa é uma questão, se você olhar a Europa e olhar os Estados Unidos, e eu estava vendo o 14º plano quinquenal da China, em que essa questão está contemplada, e sabemos que a China tem problemas em relação ao meio ambiente. Né? A criação de energias alternativas é uma coisa fantástica que estão fazendo, numa escala enorme que está ocorrendo no mundo, e nós estamos parados. Não é que nós temos boas experiências de parques eólicos, mas muitas vezes você tem um parque eólico e não tem a linha de transmissão. Quer dizer, falta projeto, falta ver o Brasil. Né? Então, agora, quem? Essa que é a questão. A sociedade civil entendeu durante um período política, e não está errada, infelizmente foi assim, como corrupção. Né? Ficou meio assim. E então, nós precisamos... o sistema político, que é o nó gordo ao sistema político, não vai ser alterado a curto prazo. Eu gostaria que fosse. Né? Tivesse voto distrital misto, pudesse ter candidatura individual, sem ser candidatura partidária, candidatura de forma autônoma, mas isso não vai ocorrer, isso eu posso tirar a cavalo da chuva, a curto prazo aumento. Né? Mas aí é pressionarmos o sistema político. O que acontece? Cada um de nós, agora, no domingo, vai ter eleição, escolher um bom vereador,
porque muitos desprezam o legislativo, né? Ah, vereador, isso aí não serve para ser nem vereador. Pô, mas a gente vive na cidade. Que coisa mais importante que o vereador, né? Escolher um bom prefeito, saber da história dele, né? Saber com quem ele convive, se ele é candidato à reeleição, como é que foi sua gestão, né? Isso é básico, né, para o país, né? Porque muitas vezes a gente joga a culpa no outro, mas é você que é o responsável. Exato, aqui no estado de São Paulo, é uma mania de sempre colocar a culpa nos outros. O estado de São Paulo é assim. A culpa durante um período, se fala assim, a culpa é do Nordeste. Só aqui elegeu um cidadão, o Bananinha, elegeu o Bananinha com 1.600.000 votos, nem mora em São Paulo, o Bananinha. O Bananinha, o deputado federal mais votado, não mora em São Paulo. E a lei obriga domicílio. É lei, domicílio eleitoral, criado pelo regime militar. Em 1965, o Bananinha nem sabe disso. Se abrir um planisfério, o Bananinha não identifica os continentes. Ia ser embaixador dos Estados Unidos, o Bananinha. Né? O que esse homem fez, porque o mundo viu isso. Né? Esse homem não sabia, o Bananinha, falou, o Xuxo. Mas quem é o Xuxo? Era o Churchill. Ah, tudo bem, é o Xuxo. Ele não sabia que era o Kissinger. Né? Ele falou, mas quem é esse daí? Esse homem que ia ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, porque diziam que ele era amigo da família Trump. Ele foi lá fritar frango, que ele achava que era hambúrguer de carne bovina, era frango, ele nem sabia o que ele fritava. Olha nas mãos de quem nós estamos. Então a sociedade tem de acordar. Falava, sabe? O gigante tem de acordar, está em berço esplêndido. Está na hora de acordar, né? E fazer política. Começar agora no dia 15, escolher bons candidatos, conversar nos seus locais de trabalho, com suas famílias, ter ideias, estudar, ler, já que estamos numa feira. Sem ler, a gente não muda o Brasil. Porque há um culto da ignorância. O Bolsonaro, que é um homem, é uma topeira, desculpe usar uma palavra vulgar, ele não lê, ele não consegue, é um pobre coitado. Os filhos e a caterva que o cerca não lê, eles não falam um livro. Então, ler, estudar, entender o que está acontecendo no Brasil, na América Latina e no mundo. Conhecer literatura, conhecer filosofia, política, antropologia, sociologia, né? Ter amor pela leitura, gostar de ir numa livraria. É isso. Né? Eles querem taxar os livros. Esses caras são tão perigosos. Eles queriam taxar os livros. É um negócio assim inacreditável. Quem disse isso era o Paulo Guedes. E disse, olha como esse homem é perigoso. O Paulo Guedes, o Pacheco, do Essa de Queiroz, o Paulo Guedes dizia o seguinte, mas é privilégio em livraria. Que privilégio, meu caro! Nós temos menos livrarias no Brasil do que em Buenos Aires. Então, é um negócio então, nós temos esses homens que conspiram contra a nossa pátria. Lembrando a Batalha de Valmy, lá na Revolução Francesa, a pátria está em perigo. Quem coloca em risco? Na Revolução Francesa, eram os nobres que fugiram e a Prússia e tal. Aqui é a caterva bolsonarista que coloca a pátria em perigo. Ô Vila, efetivamente a gente está acabando aqui o tempo, acho que temos mais 2 minutinhos, mas eu queria, primeiro te agradecer, achei um ótimo papo, acho que a gente aprende muito, claro que você tem a sua verve, seu estilo, que é muito característico, e que é muito embasado no que você vive, no que você lê, você é um intelectual já há muitos anos e vive a política intensamente, e é sempre muito bom, é necessário te ouvir, né? Concorde ou não, é necessário te ouvir, e eu sempre te falei isso, né? Sei da força que você construiu e não à toa o seu canal hoje é um dos mais vistos aí no âmbito da política no YouTube, né? Então é necessário te ouvir, e eu queria deixar isso claro. Mas para encerrar, por estarmos numa feira literária, eu queria rapidamente, em 2 minutos, que você citou alguns livros aí, mas até com uma curiosidade, qual autor que você gosta, né? Assim, cita uns 2, 3, assim, que eu acho interessante, tanto do campo da história, mas também do campo da literatura, que eu gosto, Machado, enfim, mas eu queria te explorar um pouquinho, acho que muita gente tem curiosidade, por que o Vila gosta, o que o Vila lê? Eu acho que é interessante para a gente encerrar aqui, já que estamos no evento literário, cara. Olha, eu gosto muito e sempre brinco, o problema é que a gente só vive uma vez, é uma injustiça. Também acho. E o dia ter 24 horas, não é legal. Tem que ter no mínimo 48. Então eu gosto muito da literatura russa do século XIX, né? E do século XX e tal. Né? A literatura soviética eu acho ruim, né? Com raras exceções.
mas a literatura russa é fantástica. Tem a ler Tolstói, Dostoiévski, Tchekov. A morte de Ivan Illich, acho que é mais do que necessário para esse momento, né? Sim, sim. E ler, eu fico abismado, porque o Vasily Grossman, que é do século XX, Vida e Destino, que é a Guerra e Paz do século XX, sobre a Segunda Guerra Mundial, a Guerra e Paz é sobre a invasão napoleônica em 1812, né? E ler, eu fico fantástico, eu fiquei lendo aqui a História Cultural da Rússia, que é um livro fantástico, então de conhecer tudo que a cultura que foi a Rússia, tudo aquilo, e aquele drama, né? Ler o Shalamov, que é o grande escritor dos campos de trabalho forçados, não é o Solzhenitsyn, é o Shalamov, e tem aqui no Brasil os 6 volumes traduzidos. Eu tenho aqui os contos de Colimar, são contos de 2, 3 páginas, mas duríssimos, mas belíssimos literariamente. Claro que tem coisas que você lê, por você não consegue, é duro, impactante. E lê, claro, a grande literatura francesa, conhecer a literatura norte-americana. E no caso do Brasil, claro, eu sempre me delicio, né? Eu tenho autores que eu fico conhecendo agora. Por exemplo, eu li outro dia, eu não conhecia o Ciro dos Anjos. Então, eu fiquei abismado, que eu fui ler a história lá do Belmiro, e falei, um livro de 1935, saiu em 37, e o amanuense Belmiro. Eu falei, pô, mas esse cara é muito bom. Eu só tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha lido. E, claro, ler os nossos grandes clássicos, você falou em Machado de Assis, né, é fundamental. Ler os contos do Machado, que são excelentes. Eu fui muito influenciado pelos Sertões de Euclides da Cunha, porque a minha tese de doutorado foi sobre Canudos. Claro que li Euclides, eu cito sempre na discussão política no meu canal do YouTube, Euclides, o Contraste e Confrontos, os Sertões, A Margem da História, né? Os livros do Euclides da Cunha. Então, e a nossa literatura é muito, mas é muito, muito, muito boa. Outro dia, por fim, o João Baldo Ribeiro, né, que é o Viva o Povo Brasileiro, é um livraço. Eu lembro quando o Caio Graco, eu tive contato com o Caio Graco no final da vida dele, ele morreu até relativamente jovem, da Brasilense, e ele, uma vez conversando lá, eu ia fazer uma coleção, coordenar uma coleção na América Latina, que depois ele faleceu, aí as coisas seguiram outro caminho, ele falava, o livro que eu gostaria de ter editado era o Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, que é um tremendo escritor, o Sargento Getúlio é uma obra-prima. Então, nós podemos nos deliciar com a literatura brasileira, tem gente muito boa, a literatura da América Latina, que eu acabei lendo, porque eu fui durante 10 anos professor de América Latina, de História, e na universidade, e sempre adorava e adoro a literatura mexicana, gosto muito dos grandes autores mexicanos, aqui também gosto muito do Mário Vargas Llosa peruano, né, como é conhecido, todos os prêmios Nobel de Literatura, o Gabriel Garcia Marques, colombiano, mexicano, Carlos Fuentes, né, A Morte de Artemio Cruz, entre outros, e gosto de um grande ensaísta lá, que é um gênio, que é Otávio Paz. Então, nada mais gostoso é entrar numa livraria, né? E ver todo aquele universo e falar assim, puxa vida, tem tanta coisa boa. E uma feira literária propicia isso. E quem também vai a sebos, eu sei que hoje, devido à pandemia, todo mundo fica só pela internet, mas quando você entra num grande sebo, e em São Paulo tem alguns enormes, você vê quão pequeno você é, né? Porque tem tanta coisa legal, você fala assim, pô, isso não vai dar tempo, e sempre você se sente em falta, que falta ler isso, falta ler aquilo. Então, ler é essencial, nós só sairemos desse buraco com leitura, pesquisa, escrita e polêmica, né? E visão crítica. Sem visão crítica, nós vamos cada vez mais para trás. Nós só fomos um grande país, e fomos, o Brasil, entre 30 a 80, foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. O país que mais cresceu em 50 anos foi o Brasil, entre 30 a 80. E porque tínhamos a crítica como elemento constante. E a nossa grande literatura, especialmente, é desses anos, né? Graciliano, Raquel, Guimarães Rosa, vamos passando, né? Érico Veríssimo, Jorge Amado, o próprio João Baldo, e etc. Antônio Calado, Quarupi, putz, a vida que é uma coisa fantástica, e por aí vai. Graciliano Ramos, São Bernardo também é belíssimo livro. São Bernardo putz, o cara é demais. Acho que esse os relatórios dele como prefeito, vale a pena ler, ele foi prefeito, e os relatórios dele como prefeito são super legais. Que bom se tivéssemos um Graciliano Ramos hoje, para pelo menos pensar nesse sentido. Vila, foi muito bom te ouvir, queria muito te agradecer, você sabe que é uma honra, um prazer enorme
compartilhar com você essa mesa, o seu pensamento, enfim, queria muito te agradecer e agradecer a todos aqui que estão acompanhando virtualmente, quem sabe o ano que vem, né, presencialmente, se tudo correr, a gente possa estar dividindo uma mesa aí sim presencial aí na Flipossos, como eu disse, é uma das grandes feiras literárias e para mim é uma honra participar. Muito obrigado, Vila. Acho que a produção vai só continuar com você. Acho que tem alguma promoção aí com os leitores e tudo de bom. Grande abraço, viu? Valeu. Grande abraço também. Professor Vila, Patrick, muito obrigada. Que honra ter vocês aqui hoje. Ouvindo o professor Vila, eu lembrei de uma frase que era assim: quando falta cultura e estudo, qualquer tragédia vira espetáculo. É o que a gente tem visto ultimamente no Brasil. Então, eu acho que o Flipossos, vocês, essa mesa, nós estamos fazendo, assim, foi maravilhoso ouvir, é tudo que precisamos, é mais isso, mais professor Vila, mais Patricks, mais Flipossos, certo? Eu quero agradecer muito em nome de toda a GSC, da Flipossos também, vocês aqui com a gente. Tá? Eu quero agradecer também, em nome do Flipossos Virtual 2020, os patrocinadores, que são BDMG Cultural e a Editora Sextante. E a parceria cultural do Sesc Minas, no espaço que a gente tem aqui para as crianças, o espaço Flipossinhos, e do Senac Minas, na gastronomia e gestão, tão fundamentais aqui para nós. Os apoios culturais da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Eu quero agradecer também as nossas editoras, e os expositores. Então, assim, vou deixar um recadinho para o pessoal aí de casa, passa na nossa feira virtual, tá cheio de promoção ali, muitos lançamentos, muitas novidades, chama os nossos expositores no WhatsApp, chama ali no botão Me Chame, eles vão conversar, a gente tá cheio de promoções, tá? Eu quero lembrar também que amanhã o nosso sorteio das nossas bags, dos nossos livros, ele vai ocorrer às 12h30 aqui no palco principal. E falar um pouquinho da programação de amanhã, bem rapidamente, nós iniciaremos o dia às 9h30 na sala de autores e lançamentos com um lançamento de Caminhos para Ver Estrelas, um bate-papo com a autora Lúcia Teixeira e Márcia Paganini com mediação de Vanessa Raton. Lá no Espaço Flipossinhos começaremos às 10 horas da manhã com Minas e Suas Histórias, da Companhia Penduricalhos. E aqui no palco principal, ninguém menos do que Mari Del Priori, falando um pouquinho do livro Dona Maria I, As Perdas e as Glórias da Rainha que Entrou para a História como a Louca. Imperdível. Aguardo vocês amanhã, então. Beijo. Boa noite, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.